Boa noite, gente. Vou esperar só um pouquinho para entrarem pessoas. Boa noite. Gente, eu sou a Gabriela, eu sou veterinária da Catos, eu sou especialista em felinos e estou me especializando em comportamento felino. E hoje a gente vai fazer uma live, né? Tá fazendo uma live para tirar algumas dúvidas de tutores, né, sobre o comportamento dos seus animais. Os tutores colocaram algumas perguntas na caixinha de perguntas, né, que a gente colocou durante a semana, e eu vou responder essas perguntas, certo? Eu vou começar, né, com as perguntas já da caixinha e vocês podem ir colocando aí as perguntas e eu respondo ao longo da live também, tá bom? A primeira pergunta foi uma tutora que disse que a gata dela, o focinho mudou de cor, era uma gata de 2 anos, e mudou em 2 meses de cor e perguntou se era normal o focinho mudar de cor. O que acontece? Alguns animais mudam a cor do focinho, dos olhos, até da pelagem, de quando são filhotes para adultos, né? E vai mudando. Só que essa mudança é algo bem devagar, né? Não é rapidamente, não é em 2 meses que muda. Às vezes pode até ser, se for um filhotinho para um adulto. Mas é uma gata de 2 anos que já é adulta, né? Isso tem que ser, né, visto realmente se não é alguma alteração. Ela disse que o focinho ficou branco da gata, né? Era rosa e ficou branco. Então, por ser, né, um indicativo de anemia, claro que tem que ser avaliado como é que estão as mucosas, mas isso só quem pode avaliar é o veterinário. Então, nesse caso, a minha indicação é realmente levar o animal para uma avaliação, para ser feito hemograma, né, exames de sangue e também, né, uma avaliação para ver se realmente é normal aquela cor de focinho. O focinho totalmente branco não é normal, né? A não ser que o animal esteja com pressão baixa, tenha passado por algum estresse muito grande, certo? Muitas vezes os gatos, eles, na verdade, ficam com o focinho mais rosado, né? Quando passam por algum estresse. Então, não é normal ficar com o focinho tão branco, certo? A segunda pergunta foi uma tutora que perguntou sobre como dar medicação pro gato dela, que tinha doença crônica, e ela precisava ficar dando medicação todo dia. Antes de responder essa pergunta, eu queria deixar claro, né, que os gatos, eles, na verdade, qualquer animal, ao estresse, né, como o animal vive no ambiente, o seu comportamento e a alimentação são os principais pilares para a imunidade do animal, né? Ele tem uma imunidade forte, ele, enfim, não ter doenças, né? Então a gente precisa sempre ter muito cuidado, né, quando for dar medicação para o animal. Tem que ser de um jeito que não estresse, né? Então a gente, se o gato for um gato muito estressado, às vezes é melhor não medicar do que ficar fazendo uma medicação crônica que não tem tanto uso, né? Que não tem tanto benefício. Então, o indicado nesses casos é fazer medicações que realmente sejam muito necessárias, tentar manipular com sabor para o gato não ficar tão aversivo na hora de dar a medicação, ou em cápsula. Uma coisa que é muito importante dizer também é que cada gato tem a sua personalidade. Então, você vai ter que ver, né, avaliar como é que o seu gato vai preferir tomar a medicação. Tem gatos que preferem no sachê, né, que conseguem tomar bem no sachê. Tem gatos que preferem que é muito mais fácil, né, dar você dando na seringa. Tem animais que é muito estressante que você vai ter que manipular a medicação em pasta, né, ou pasta transdérmica, ou pastinha com sabor para você colocar na pata.
Tem gatos que o manejo de você colocar um lençolzinho ao redor e dar a medicação acaba sendo um manejo muito bom também. Então, tudo isso tem que ser ajustado, né, da forma que o seu animal se sente mais confortável, certo? Mas tem muitas opções, né, no mercado de sabores, de apresentações de medicação, para tentar fazer com que o seu gato, né, se sinta mais confortável na hora da medicação. A terceira pergunta é sobre conflito entre gatos, né, que é um tema muito interessante. Ela disse que um gato está atacando outro gato, né, adulto, dois gatos adultos estão se perseguindo na casa. Eu já fico muito preocupada com o termo perseguição, porque isso indica realmente um conflito muito grande entre os animais, né? Gatos amigos, primeiramente, né? Vamos dizer como é que a gente identifica que gatos se dão bem ou se dão mal. Os gatos, eles têm um contato visual muito forte, né? Então, gatos que já se veem e você vê que ele tem alguma reação negativa, como evitar olhar, por exemplo, olhou e evitou. Isso já é uma reação negativa, certo? Além disso, o animal olhou para o outro, rosnou, né? Se escondeu, ou fez aquele que a gente chama de riscar fósforo, né? Que é o. Então, todos esses comportamentos são comportamentos de animais que se odeiam. Realmente se odeiam. Eles se estressam muito estando na presença um do outro. Já animais que são amigos são aqueles animais que dormem juntos, se lambem, às vezes correm pela casa um atrás do outro brincando, mas você percebe que não tem, não é algo agressivo, né? Pode até ser um pouco, uma brincadeira um pouco mais pesada, mas eles conseguem pôr limite na relação, né? Um, quando não gosta, dá um limite e o outro para. Então, o que fazer? Quando o animal tem Quando um gato tem um conflito com outro gato, tem que ser feito todo um manejo comportamental. Inicialmente, tem que ser feita uma introdução bem devagar do gato novo na casa. Não se pode introduzir um animal num ambiente, né? Você adotar um gato e simplesmente colocar aquele animal naquele ambiente sem uma introdução. Que um gato adulto, para ser introduzido no ambiente, pode demorar de 1 a 6 meses e muitas vezes eles podem não se dar bem, mesmo com a introdução sendo bem devagar. Então, o que os tutores têm que saber é que a introdução ela é uma tentativa de fazer os gatos conviverem bem, mas pode ser que mesmo com todas as tentativas sendo feito bem direitinho a introdução, não quer dizer que eles vão se dar bem no final. E a última solução é separar. Porque dois gatos que têm conflito grave não podem conviver, certo? Isso, eles não podem conviver se um dos dois está estressado, se um dos dois está riscando fósforo, está rosnando, eles não podem conviver, certo? Porque os gatos são animais que internalizam muito, né, o estresse. Eles podem ter pancreatite, doença inflamatória intestinal, cistite, que são doenças que levam ao óbito. Então, o estresse e a ansiedade em gatos é algo muito grave. Como eu disse, está muito ligado à imunidade e também, né, a doenças fisiológicas que causam óbito. Então, é muito importante que os gatos tenham qualidade de vida e convivam com animais e pessoas que eles se dão bem, certo? Sim, o Feliway, eu tô vendo aqui essa mensagem dizendo que o Feliway Friends ajuda muito também, certo? Mas, por exemplo, no caso da moça que eles já estão se perseguindo, né? Eles já estão se dando muito mal, o indicado é separar os animais e tentar fazer uma introdução devagar. Nesse caso, é muito difícil que a introdução vá funcionar, porque eles já foram apresentados, eles já têm um trauma um com o outro. Mas a gente pode tentar o Feliway, pode tentar interações positivas. E toda vida que eles vão se ver, né, se olhar, sempre tem algo muito bom acontecendo. Um alimento muito bom, ou uma brincadeira muito legal. E você tem que ir observando, e também tudo isso tem que ser acompanhado pelo veterinário, certo? Você tem que ir acompanhando como é que eles vão se comportando e fazer esse manejo comportamental bem direitinho, né?
eu instruo como é que a pessoa faz esse manejo bem direitinho para tentar introduzir. Em último caso, é separação total, se a gente vê que não tem como os animais conviverem, é separação total, porque eles não podem ficar tendo esse estresse diariamente, infelizmente. A quarta pergunta é uma pergunta muito comum, né? Eu recebo muito essa pergunta. O gato come com voracidade e logo após comer vomita. Quem nunca teve um gato que logo após comer vomitou, né? É muito comum isso acontecer. E isso acontece muito por ansiedade, porque os gatos, como os cães também, né? Quando eles ficam ansiosos, quando o tutor passa muito tempo fora de casa, eles acabam ficando muito ansiosos. E quando o tutor chega, eles comem tudo de uma vez, né? O tutor chega em casa, o gato começa a comer um bocado, o tutor coloca sachê, come tudo de uma vez. E isso é realmente resultado da ansiedade, que eles têm ansiedade de separação, como os cães também. Os gatos são dependentes emocionais como os cães, e às vezes até mais. Então é um mito esse negócio que gato é independente. Não, gato não é independente, certo? Ele só é mais adaptado ao ambiente. Gatos têm personalidades diferentes, então tem gatos que são muito mais apegados do que cães, certo? Isso acontece demais, é só porque eles não demonstram da mesma forma que o cão. Então esse é um dos comportamentos da ansiedade, o gato comer muito de uma vez e vomitar. Pode ser também porque o gato estava realmente com muita fome, passou muito tempo sem comer, não colocaram ração por muito tempo, porque gatos são animais que têm hábitos de comer várias vezes ao dia em pequenas. Porque o gato estava realmente com muita fome, passou muito tempo sem comer, não colocaram ração por muito tempo, porque gatos são animais que têm hábitos de comer várias vezes ao dia em pequenas quantidades, né? Eles não são animais que comem muito de uma vez, porque se a comida bate de uma vez no estômago, realmente causa um reflexo de vômito, né? Muitas vezes irrita o estômago. Então, não é indicado colocar muita ração de uma vez, certo? Sempre em pequenas quantidades. E o indicado é, por exemplo, chegou em casa, dá um pouquinho de atenção, coloca só um pouquinho de ração, dá um pouco mais de atenção, depois coloca mais um pouco de ração. Não é indicado colocar ou deixar grande quantidade de ração de uma vez, que eles podem comer e regurgitar realmente, certo? Não é regurgitação, nesse caso é vômito, tá? Ela falou regurgitação, mas regurgitação, o gato não tem o reflexo de vômito. Regurgitação, ele simplesmente coloca para fora. E o vômito não, o vômito tem que ter o reflexo de vômito, que é aquele movimento que ele faz, né, para vomitar, que é o mais comum, é vômito. É raro existir regurgitação, certo? A quinta pergunta é muito importante também. É uma tutora que relatou que a gata não consegue pular de certas alturas, né? Ela nota que ela tem dificuldade de pular de um canto para outro. E o que poderia estar acontecendo? Essa alteração não me parece ser comportamental, né? Isso tem que ser avaliado por um veterinário, mas essa alteração me parece ser dor, né? Pode ser relacionado à artrite, pode ser relacionado a uma cauda equina, que é uma estenose lombosacra, que é uma compressão dos nervos lombosacros, né? Então, essas causas que eu falei causam muitas alterações, como uma dor intensa, e quando o animal vai pular, ele acaba não conseguindo pular, né? Sente dor, ou tem realmente alguma limitação nas articulações que não consegue fazer o movimento completo. Então, além disso, existe ainda a possibilidade, apesar de ser mais difícil, de ser uma doença neurológica. Então, nesses casos, é muito indicado você levar o animal para o veterinário, certo? Para ser avaliado. Aqui, a sexta pergunta é outra coisa também muito, muito importante. O que não é importante, né? Gatos mordendo saco plástico. Quem nunca também, né? Teve um gato e comeu plástico. Isso é muito comum mesmo. E nós temos que ficar muito atentos a animais que comem plástico, que comem papel, que comem objetos, que vão atrás de fitas, que ficam mastigando.
existe uma síndrome que se chama síndrome de pica, que é uma síndrome que o gato procura coisas para ficar mastigando, certo? E isso é relativamente comum, mas também é muito comum os gatos terem algum desconforto gástrico e ir atrás de coisas para mastigar, para aliviar o desconforto gástrico. É como se fosse um reflexo realmente, que faz até eles comerem plantas, né? Eles já têm, na verdade, uma predisposição para ficarem comendo planta. Gato tem muito desconforto gástrico, porque gato ele ingere muito pelo e o sistema gastrointestinal deles é feito para digerir pelo, mas às vezes o tutor não escova, eles têm o pelo muito longo, eles têm alguma alteração dermatológica que está causando uma queda de pelo excessiva. Nesse caso, realmente, ele vai ingerir mais pelos que o normal e acabar tendo um desconforto gástrico, um acúmulo de pelo. Isso causa muito enjoo, causa desconforto realmente. Então, eles vão atrás de coisas para mastigar. É um reflexo que eles têm quando eles têm desconforto gástrico, certo? Então, pode ser duas opções, né? A pergunta dela, o que poderia estar acontecendo? Pode ser que o seu gato tenha uma síndrome de pica, que ele vá atrás de objetos para mastigar, que seja algo realmente patológico, e também, né, o desconforto gástrico, certo? A sétima pergunta é: como diminuir a hiperatividade de felinos correndo de madrugada? Então, gente, os gatos, eles têm um comportamento noturno. Na verdade, os gatos e o seu antecessor, né? O seu ancestral, que é o gato silvestre africano. E esse gato silvestre africano, ele é o que gerou, né, todos os gatos domésticos, né? O gato ele foi domesticado assim. Ele foi se aproximando dos humanos e assim foram trocando favores, né? O humano alimentava, o gato matava rato. Então, eles foram criando uma relação e ele foi, né, realmente sendo domesticado ao longo dos anos. Então, o seu ancestral era um animal noturno. Ele saía para caçar à noite, certo? Então, é por isso que os gatos ainda têm esse comportamento de ter uma hiperatividade noturna. Eles têm comportamento reprodutivo noturno. Vocês ouvem aqueles gatos gritando de madrugada, isso é comportamento reprodutivo, certo? Então, é comum deles esse comportamento mais excessivo à noite. Isso realmente é do gato. Como diminuir isso? É algo que não deveria ser diminuído, porque é algo natural deles. Então, tentar brincar mais com eles à noite, estimular sempre a caça, não manter o gato dormindo o dia inteiro pode ajudar, certo? Mas é algo intrínseco, não tem como tirar do gato, certo? E a oitava pergunta e última, né, daqui das perguntas da caixinha, é: como faço para o meu gato se acostumar com o outro gatinho? Né, que ela também foi muito parecida com a pergunta de que os gatos se perseguiam. Mas é como eu falei no início, tem que ser feita uma introdução bem devagar. De início, eles têm que ser totalmente isolados, pelo menos por uma semana, né? Depois que esse gatinho adotado já tenha passado por um período de quarentena, né, para ver se ele não vai apresentar nenhuma doença, depois dele ser testado, vacinado, todos os protocolos iniciais, ele precisa realmente ser isolado do outro animal para eles conseguirem sentir o cheiro um do outro, se acostumarem com a presença um do outro, né, no mesmo ambiente. Depois a gente vai alternando os ambientes, então é todo um protocolo. Aí depois é o protocolo de interações positivas. E por último, a apresentação. Se for um filhote, é de 2 semanas a um mês, né, de apresentação. E se for uma adulta, é de 1 mês a 6 meses que a gente tem que fazer essa introdução. Então, é algo realmente que precisa ser acompanhado pelo veterinário também, tá bom? Agora eu vou olhar aqui as perguntas que o pessoal fez. E quem tiver pergunta, é só fazer aqui, tá? Que eu vou olhando e respondendo. Pronto. Aqui a primeira pergunta é: quais as melhores dicas para mudança de casa?
Essa mudança de casa, você diz mudar de gato, não é? O gato tá indo para outra casa e você quer saber como ele se adapta a esse novo ambiente, né? Nesse caso, realmente depende muito do que o tutor consegue fazer. Porque muitas vezes, se o tutor puder apresentar o ambiente primeiro para o gato, depende muito da personalidade do gato. Se ele é um gato que é mais tranquilo, é mais socializado, é muito mais fácil você introduzir ele num ambiente novo. Mas se ele for um gato muito assustado, que não é socializado, é muito mais difícil você conseguir adaptar ele naquele ambiente. Mas também depende muito da personalidade. A gente, se puder, levar o animal naquele ambiente, tentar acostumar ele um pouco com aquele ambiente, colocar o Feliway no ambiente e você leva inicialmente e volta para casa. Fica com ele em casa mais uns dias, aí leva novamente, vê como é que ele fica, deixa ele um dia naquele ambiente, depois volta para casa, vê como é que ele fica em casa. Se ele ficar bem, aí você já pode levar logo para o novo ambiente, sempre tentando levar coisas que ele já tinha na casa antiga, que tenha o cheiro dele, né? Porque isso é muito importante para ele poder se sentir bem naquele ambiente, porque aquele ali é um território que não é dele. Então ele vai sentir muito medo, né? Porque o gato é presa, mas ele também ele é predador, mas ele também é presa. Então ele sente muito medo não estando no ambiente que é dele, né? Eles são animais muito territorialistas. Então a gente precisa realmente fazer com que ele sinta que aquele ambiente é dele. Como é que a gente faz isso? Primeiro, solta o gato no ambiente. Você não vai colocar o gato naquele ambiente. Você tem que primeiro colocou a caixinha lá, vai abrir a caixinha e vai deixar ele sair da caixinha sozinho naquele ambiente, cheirar o ambiente, conhecer. E assim é que ele vai se acostumando com o ambiente aos poucos, certo? Um erro muito grande é você pegar o gato, tirar da caixinha e colocar ali no ambiente, porque ele vai ficar, meu Deus, onde eu tô? Ele não tem aquela situação inicial de ir conhecendo o ambiente. Então, é basicamente isso, né? Você tem que ter muito cuidado nessa introdução também, nessa mudança de ambiente, porque muitas vezes causa um estresse, né, muito grande e o animal acaba desenvolvendo alguma alteração. Sachê Whiskas todo dia pela manhã pode ser? Ela come a metade do sachê e come a ração da Golden castrado, 4 anos. Então, gente, sachê é tudo na alimentação do gato. Não importa se é Whiskas, se é Friskies, o que importa é que seja um sachê que tenha umidade. Todos os sachês têm umidade, todos os sachês têm 70% a 80% de líquido. Então, os gatos precisam comer sachê todo dia, certo? Gatos, inclusive, que são obesos, a gente faz sachê, só sachê, às vezes 3 sachês, 4 sachês por dia. Mas o sachê ele é muito importante para o gato conseguir beber a quantidade diária de líquido que ele precisa. Porque o gato tem a língua muito pequena, ele não consegue apreender a água suficientemente como o cão. Então, para ele beber água sem sachê, por exemplo, numa situação sem sachê, ele precisaria passar mais de 1 hora bebendo água para conseguir beber o tanto de água que ele precisa. E ele não passa, o gato esquece de beber água. Não bebe água, não vai no pote. Alguns até bebem, né? Mas não importa, ele pode beber o tanto de água que for, ele ainda vai precisar comer sachê. Porque o sachê tem muito, muito líquido, como eu disse, às vezes até 80, 90% de líquido. E isso é muito importante para eles conseguirem se hidratar, para funcionamento renal, para evitar cálculo vesical, né, na bexiga. Então, é realmente essencial para a saúde do felino ele comer sachê. Com relação à ração, eu sempre indico uma ração super premium. As premiums são boas, certo? Mas a super premium é bem melhor. E lembra sempre que a alimentação, se você puder investir em alimentação para manter a saúde do seu gato, invista, porque a alimentação é um dos 2 pilares para imunidade, tá bom? Alimentação e estresse, né? Então tem que ser um animal que não tenha estresse e que seja bem alimentado para ter uma imunidade boa. Minha gatinha de 8 anos faz xixi no sofá desde sempre. Caixinhas estão sempre limpas e com quantidade ok de areia. Gente, isso é uma coisa também que eu recebo muitas dúvidas, que é a eliminação fora da caixa, né? Pode ser marcação de território, se tiver alguma alteração de rotina, se tiver alguma alteração de outros gatos por perto. Isso pode ocasionar o animal a eliminar fora da caixa e marcar território, certo?
Mas também tem várias outras alterações que causam eliminação fora da caixinha, como alterações comportamentais, doenças, cistite. Então, eu recomendo avaliação veterinária para eliminação fora da caixa em todos os casos, certo? Porque pode ter alguma patologia associada. E isso realmente tem que ser avaliado. Além do que, né, o indicado é que você tenha uma noção de como tem que ser o banheiro dos gatos, porque é muito importante no comportamento, né, natural deles ter um banheiro que seja confortável para eles. E que como é um banheiro confortável, né? Isso é uma dúvida de muitos tutores. Um banheiro confortável é aquele banheiro que tem uma área que forma torrão, isso é muito importante, que não solte muita poeira, uma caixa grande que caiba pelo menos duas vezes o gato, tanto no comprimento quanto na largura, e que seja uma caixa aberta. A gente não recomenda caixas fechadas, porque acumula muita poeira, tem mais predisposição à bronquite e o gato não se sente confortável numa caixa fechada. Ele muitas vezes não consegue girar confortavelmente. Ele precisa girar, ele precisa cavar para fazer o seu comportamento natural, certo? Além disso, é muito importante ter pelo menos o indicado é 2 caixas por gato em cantos diferentes da casa. Só que isso, assim, quando o tutor tem mais de 3 gatos, isso é praticamente impossível. Então, eu recomendo pelo menos em 2 lugares da casa, no mínimo, né? Se for até 5 gatos, pelo menos em 2 lugares da casa diferentes, ter caixa de areia. Porque se o gato está indo lá no caminho da caixa de areia, ele encontra um gato que ele não gosta, ele vai prender o xixi. Isso é uma das principais causas de cistite. O gato tá indo na caixa de areia. Aconteceu um barulho. Vai traumatizar. Vai segurar o xixi. Tá indo na caixa de areia. Uma criança chegou perto e gritou. Vai prender o xixi. Então tem várias coisas que acontecem que o gato simplesmente não tem essa dificuldade de conseguir urinar. Se tiver outro canto da casa com caixa de areia, ele já vai daqui a pouco lá naquele outro local, sem pensar no trauma que ele acabou de sofrer. Então é muito importante ter esses lugares, né? Pelo menos 2 locais na casa com caixa de areia, para eles poderem ir no banheirinho aí se sentirem confortáveis, tá bom? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, se é que tem. Gatos se acostumam com cachorros? Sim, muito, né? Principalmente se forem filhotes. Os gatos filhotes, tá? Muitas vezes tem gatos que têm são muito socializados, têm uma personalidade muito tranquila. Então, se você adicionar um cachorro filhote, eles vão conseguir se dar bem. Claro que com a introdução bem devagar, né, acompanhada pelo veterinário, mas dá certo sim. E os gatos, desde quando eles são filhotinhos, eles se acostumam com qualquer animal. Assim, é muito tranquilo a socialização de filhote. Então, eles realmente se dão muito bem com qualquer animal. Vou ver aqui a próxima pergunta. É normal o gato filhote só querer brincar de morder. É. É como eles brincam, né? É, os gatinhos, eles só têm instinto de brincar mordendo, né? De lutinha. E caçar, né? Caçar e lutinha. São as coisas que eles mais brincam. Então, realmente, esse é o repertório deles. E a mãe ensina como ela disciplina o filhote, né? Então, quando eles estão lá brincando com a mãe, ele começa a morder forte, ela morde mais forte e ele para, né? Ele entende porque eu não consigo ganhar da minha mãe. Então ele para. Mas com pessoas, muitas vezes a gente não sabe limitar e aí eles acabam mordendo, mordendo, mordendo e a gente acaba se ferindo. Então, assim, não é tão recomendado brincar de luta forte dessa forma, né? O mais recomendado para brincadeira e interação humano-gato é brincadeiras que estimulem a caça. Porque essas brincadeiras são essenciais para o gato ter o seu comportamento natural. Eles são caçadores natos, então eles precisam caçar.
todo dia. Pelo menos 15 minutos, 2 vezes ao dia. Você tem que brincar com o seu gato estimulando a caça. Isso é, no mínimo, é uma atenção mínima que você tem que dar para ele, certo? É essencial para o seu gato. Tem uma gatinha tão traumatizada que não consigo levar ela no veterinário. Gente, isso acontece, né? Algumas vezes. Nesses casos, assim, eu já vou falar uma coisa aqui que eu acho importante também, é que desde filhote, o seu gato, ele tem que ser socializado. Você tem que acostumar ele a sair de casa. Não, nunca ele vai sair de casa sozinho, isso não é recomendado, certo? Sair de casa sem supervisão, isso não é indicado, é muito perigoso. Mas eles precisam sair com supervisão. Eles precisam brincar, eles precisam socializar, eles precisam conhecer novos animais, conhecer novas pessoas, conhecer novos ambientes. Então, isso é muito indicado para gato, para a qualidade de vida do gato. Quando o gatinho é um gatinho domiciliado, que não é socializado, que é muito estressante sair, que ele não consegue se adaptar com a socialização, com o manejo comportamental, nesse caso, é recomendado, né, você fazer algumas medicações para levar ele no veterinário, que relaxam, deixam eles mais sonolentos, como a gabapentina, né? Tudo isso, claro, acompanhado pelo veterinário, mas tem formas de você tirar a sua gatinha de casa sem estressá-la tanto. Em último caso, seria feita uma sedação, né? Que é algo um pouco mais invasivo. Mas os gatos, eles precisam de check-ups. Gatos que são muito estressados assim, que não aceitam de jeito nenhum manejo, a gente tenta espaçar os check-ups, né? De acordo com a saúde do animal. Mas ele precisa realmente ir no veterinário. Não dá para ficar sem ir. Porque os gatos são animais muito silenciosos. A gente acaba descobrindo algumas doenças que eles não demonstram, tá certo? O que ajuda o gato a não sofrer tanto em viagens longas. O gato, ele é muito difícil não ter um estresse durante uma viagem. Tem que ser um animal muito socializado, muito tranquilo, com personalidade muito calma, para não se estressar numa viagem, né? Ainda mais longa. Mas existem alguns artefatos que a gente consegue usar para deixar o animal confortável durante a viagem, como medicações para deixar ele mais sonolento, né? Como adaptar o ambiente da viagem, se você conseguisse, né? No avião, num carro, você conseguir deixar o gato mais confortável. Existem algumas formas, né? De botar uma caixinha de areia, de brincar com ele um pouco. Tudo isso tem que ser feito durante a viagem. Dar uma coisa que ele gosta muito de comer. Um sachê, um franguinho, às vezes, né? Sem sal. A gente recomenda você fazer durante a viagem as coisas que ele mais ama, para aquele momento ser um momento bom para ele e não ser tão estressante. Vai ser estressante, mas a gente tenta diminuir esse estresse, certo? E tem sim algumas medicações que a gente pode utilizar em caso de viagens para deixar o animal bem sonolento, bem relaxado, tá bom? Eu costumo até colocar um pouquinho de água no sachê, parece uma sopinha. É isso aí, gente. Tem que colocar água no sachê. Não é para deixar aquele sachê só água, porque o gato não vai beber, a não ser que seja um gato muito comilão, muito guloso. Mas a gente recomenda colocar aí pelo menos umas 2 colheres de sopa, né? Uma colher de sopa se o gato for aquele gato mais seletivo, para estimular a ingestão de água. Tem gato reclamando na porta. Tem mesmo. Tá querendo entrar. Onde a gente acha uma caixa 2 vezes o tamanho do gato? As minhas foi a mamãe que comprou, mas eu não. Eu acredito que nesses de pedreiro para fazer cimento, eu acredito que tem umas caixas bem grandes, que são muito boas. E quanto maior, melhor, certo? Pronto, ó, comprei um armazém de construção. Loja de materiais. Loja de materiais de construção. Deixa eu ver aqui. Oi.
Mamãe falou aqui também para colocar uma roupa, né, na caixinha da viagem, que ajuda muito, né? Porque tem o cheiro do gato, deixa ele mais confortável. Isso é verdade. E sobre os horários de alimentação, tem que ser fixo ou não? O horário de alimentação, ele não precisa ser fixo. A não ser que seja um animal obeso, que esteja numa dieta que precise realmente perder muito peso, né? A gente recomenda aí que sejam horários mais fixos, porque a dieta precisa ser controlada. Mas animais que não têm restrição calórica não tem por que ficar colocando horário para colocar comida. O que eu indico sempre é que o animal tenha pelo menos duas rações disponíveis, duas rações diferentes, para evitar que ele fique muito seletivo, certo? E que fique à vontade, só que fique sempre em pequena quantidade, a não ser que o tutor tenha que sair, passar o dia fora, o que não é recomendado, porque não é recomendado que os gatos passem mais de 8 horas sozinhos, certo? Então, realmente precisa ficar em pouca quantidade para eles não comerem tudo de uma vez, e você pode colocar várias vezes ao dia, certo? Não precisa ter horário fixo. Beijo, Peter. Saudades. Quero ver você, viu? Ela não entra na caixa por nada, foi traumatizada na castração. Pois é. Aí você tem que fazer uma medicação pra deixar ela mais relaxada, pra você conseguir colocar ela na caixa, atrair ela pra caixa, certo? Mas aí você fala com o veterinário que a gente te instrui bem direitinho sobre isso, viu? Doutora, meu gato tem 7 anos e percebo que não brinca mais como antes. E olha que eu estimulo. Bom, 7 anos a gente já considera um gato de meia idade, né? 7 a 8 anos a gente já considera um gato idoso. Então, nesses casos, a gente precisa fazer uma avaliação veterinária, porque ele precisa fazer um check-up, né? Exames de check-up, exames de sangue, ultrassonografia, avaliação para ver se ele tem artrite, né? Porque a artrite é muito comum em gatos e causa um desconforto muito grande. Eles evitam mesmo de brincar, de pular, de correr por conta de artrite. Então, é muito. Realmente, a gente tem que avaliar esse animal e ver por que que ele não tá brincando. É normal parar de brincar com o tempo? Não. Os gatos brincam sempre, certo? Gatos são animais que vão brincar até idosos. Não estão brincando? Tem alguma coisa que está acontecendo. Eles precisam brincar, principalmente caçar, que é um tipo de brincadeira, para eles não é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, mas, assim, para eles é caçar. E isso é muito importante, certo? Beijo, Nina e Theo. Coisa linda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Falar um pouco sobre problema urinário. Problema urinário, eu passo 3 horas falando na consulta. Gente, problema urinário é uma coisa muito grave, né? Que acontece com os felinos. É o mais comum das doenças do trato urinário inferior em felinos, que a gente chama de DTIF. A mais comum é a cistite intersticial felina, né? Que causa em machos muita obstrução uretral. Então, o tutor tem que sempre ficar atento se o gato está indo no banheiro, se ele está urinando, se ele está confortável no comportamento da caixinha, como eu já falei. Ele precisa fazer todo o comportamento, girar, cavar, e a caixa precisa ser de um tamanho bom. Se tiver algum desconforto com a caixa, se ele tiver algum conflito com algum gato em casa, se ele tiver alguma mudança de ambiente, algum fator estressante, ele pode realmente desenvolver, né, a ansiedade e o estresse podem fazer com que a cistite intersticial felina se desenvolva. Então, é um mecanismo bem complicado, né? São receptores neuropáticos que inflamam na bexiga com o estresse e a ansiedade. Existe outra também causa, que é quando o animal não bebe muita água, e não beber água é outro fator, porque faz com que se formem microcálculos na bexiga, que acabam irritando também a mucosa da bexiga. E aí o gatinho vai ter uma cistite intersticial também, certo? E essas causas, por exemplo, no macho, né? Na fêmea é muito mais difícil de acontecer, mas no macho acontece muito a obstrução uretral
parcial ou total, e pode levar até a óbito. Então, realmente é algo que a gente tem que ficar muito atento. E existem várias formas da gente evitar a doença do trato urinário inferior. Então, é beber muita água, né? Adicionar vários potes pela casa, um em cada cômodo, principalmente nos cômodos que o gato fica mais, né? Que você vê que ele fica mais tempo. Ele precisa lembrar de beber água. É como se você falasse assim, olha, tem água ali, ele precisa ver, ele precisa lembrar. Na natureza ele vê um lago e vai beber. Então, realmente, ele precisa ter esse estímulo de beber água, precisa ter fontes de água, precisa ter água no sachê, para conseguir ingerir o mínimo de água por dia. Então, realmente, precisa ter esse estímulo. O comportamento urinário, né, do banheirinho, que ele tem que fazer tudo direitinho e tem que se sentir confortável na hora de ir no banheiro. E não ter conflitos nem estresse no dia a dia, certo? E aí tem vários manejos que são feitos, vários manejos comportamentais, como o enriquecimento ambiental, você colocar nichos para o animal conseguir brincar, correr, se sentir seguro, porque, por exemplo, se eu tenho um gato que tem conflito com outro gato na minha casa e eles estão só embaixo, só no chão, eles ficam se vendo toda hora. Se eu tenho vários nichos, eu consigo fazer com que eles se vejam muito menos. Então, isso é algo muito interessante, porque o contato visual é muito importante para o gato. Se ele vê um gato que ele não gosta, aquilo ali já é muito estressante para ele. Então, além disso, nichos como esse fazem com que o gato se sinta confortável. Eles são animais arbóreos, então eles precisam ficar em locais altos, isso é do comportamento deles, certo? Então, esse tipo de enriquecimento ambiental é essencial, é básico para um gato, certo? Não é algo, ai meu Deus, você tem um gato? Você tem que ter o enriquecimento ambiental, certo? Então, isso é muito importante. Além disso, o comportamento com o humano, né? A interação com o humano, porque o gato ele é dependente emocional do humano. Então, ele precisa ter interação com o seu tutor. Ele precisa brincar, você precisa brincar com o seu gato estimulando a caça 2 vezes ao dia, durante 15 minutos pelo menos, né? 15 minutos 2 vezes. Você precisa escovar o seu gato. Escovem o gato. Ele não pode ficar cheio de pelo soltando e acumulando pelo no estômago, certo? A escovação é muito importante, até em gatos de pelo curto, tá bom? Então tem que ter essa interação com o humano, ele tem que ficar confortável. E se você tá vendo que o seu gato tá desconfortável com alguma coisa, que ele tá se escondendo, que ele não tem um ambiente que ele fique confortável, você tem que providenciar isso para ele, tá bom? Para evitar não só a cistite, como a pancreatite também, que é uma doença que pode ser muito grave, né? A doença inflamatória intestinal, a dermatite, certo? Porque a dermatite pode ser por estresse e ansiedade também. A lambedura, a lambedura excessiva, certo? Então, o comportamento é muito importante na qualidade de vida do animal. A era de problema urinário, eu acabei de falando de um monte de coisa, né? Meu Luciano vai completar 8 anos e só pensa em dormir. Não é normal, certo? Esse gatinho precisa ser avaliado. Não é normal ele ficar dormindo o tempo todo. E você também tem que estimular ele a não passar o tempo todo dormindo, certo? Muitas vezes o gato que passa o tempo todo dormindo é um gato depressivo, certo? Esse gato que passa o tempo todo dormindo, que não interage, que mal levanta, só levanta para fazer xixi e comer, certo? Muitas vezes é um gato depressivo. Doutora, tem um gato que não sai do guarda-roupa por nada, vive escondido. Gente, como eu falei, gato que vive escondido não é gato feliz, né? Obviamente, não é um gato feliz. Então a gente precisa descobrir, né? Precisa fazer uma análise comportamental para entender. Eu preciso saber tudo. Como é a relação dele com os outros gatos, como é a relação dele com as pessoas da casa, como é o ambiente dele. Tem alguma coisa que está deixando ele desconfortável ou ele está doente. Então ele precisa ser avaliado por um veterinário, tá bom? Doutora, meu gato não gosta de churu, eu fiquei decepcionada. Nossa, tem certeza. Eu acho que eu nunca vi um gato que não gostou de churu. Tô tentando lembrar, mas acho que nunca vi.
tem sabores diferentes, viu? Tem um gato meu, ele não gostava do de frango, se eu não me engano, só gostava do de atum. Então é bom variar pra ver se eles não gostam, viu? Sofro demais com o meu idosinho. Ele tem 10 anos e tem cistite recorrente. Gente, o tratamento da cistite, se for só cistite mesmo, porque gatos idosos, muitas vezes não é só cistite. Não é só cistite intersticial. Tem associado a alguma outra doença, infecção bacteriana. Gatos com doença renal crônica têm mais predisposição a ter infecção bacteriana na urina. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né, pelo veterinário. Ele precisa realmente fazer exames. Fazer exame de urina é essencial em qualquer animal. Como na gente também, os gatos precisam fazer exame de urina. Então, assim, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, por que ele está tendo essa cistite, tanto no viés fisiológico, né, de saúde, quanto no viés comportamental. Então, isso precisa ser avaliado, tá bom? Não é normal. É normal o gato correr e saltar com a boca aberta. Então, já recebi essa pergunta algumas vezes também. O gato, é normal que ele ofegue, né, como o cão, só quando ele tem exercício, quando ele faz exercício. A ofegação pode acontecer em gatos não tão comumente quanto em cães, mas ela acontece após o exercício ou no momento de estresse. Só. Se não for isso, é uma alteração respiratória, certo? Então, se não for um momento de estresse, como a ida ao veterinário, alguma coisa aconteceu, um fator estressante, e ele começou a abrir a boquinha, ficar ofegante, ou acabou de correr, pular, brincar, abriu a boquinha um tempinho e logo depois voltou ao normal, isso é ok. Agora, se ele ficar do nada, abriu a boca, do nada você tá vendo que ele tem um esforço respiratório ou um aumento da frequência respiratória, isso é uma alteração e precisa ser avaliado por um veterinário, tá bom? O que fazer quando um gatinho é muito estressado e ataca quando alguém se aproxima sem motivo aparente, mesmo sem estar sofrendo maus tratos? Então, gente, essa pergunta eu achei um pouquinho inespecífica, né? Se você puder especificar um pouco mais, porque esse gatinho, ele é de rua ou ele já é seu e ele ataca quando a tutora chega perto, porque tem gatos que são gatos ferais, que eles não são tão domesticados quanto um gato que nasceu no meio humano, né? Isso acontece muito. Gatos são animais, o gato doméstico é um animal doméstico, mas ele é muito influenciado pelo ambiente. Então existem muitos gatos ferais, mesmo sendo Felis catus, né? Um gato doméstico, ele é um gato que nasceu num ambiente sem a presença de humano e ele acaba tendo um comportamento de gato silvestre. Então, isso acontece muito, certo? Os gatos, eles se ajustam muito ao ambiente. Então, se é um gato feral, ele vai se ajustar a um ambiente silvestre. E se é um gato doméstico, ele vai se ajustar muito bem ao ambiente doméstico, certo? Há muitas vezes, quando você já conhece um gato adulto, que ele é feral, é muito difícil você conseguir domesticar. Tem que ser um trabalho muito, muito, muito devagarinho, com muito esforço, para você conseguir domesticar esse animal, fazer com que ele se sinta confortável na presença de humanos e aceitar aquele ambiente, certo? Muitas vezes a gente não consegue. Doutora, a água da Cagés faz mal ou tem que ser água mineral? Então, é muito controverso esse tema. Não tem, né, ainda muitos estudos sobre isso, que tenham estudos conclusivos sobre isso, né? Mas, assim, a água da torneira tem cloro, né? Que não é tão indicado, né? Mas também não tem nenhum estudo que fale, né? Assim, a água da torneira com cloro tem malefício renal e que seja comprovado. Então, não, a minha indicação é a que seja de mais fácil acesso para você, porque eles precisam ter água fresca, certo? E uma água que seja uma água limpa, né? E fresca. Então, se for água limpa e fresca, pode ser da Cagés, pode ser natural, pode ser a que for mais fácil para você. Ele precisa beber água, tá bom?
Doutoras, gatos podem enjoar da ração? É necessário trocar sempre? Sobre a alimentação, isso é muito individual. Cada gato tem a sua preferência, a sua seletividade. O que a gente pode fazer para evitar a seletividade alimentar é introduzir novos alimentos. Isso é muito importante, que o gato coma, principalmente quando filhote, vários alimentos, que você introduza para ele alimentos, que ele sinta texturas diferentes. Isso é muito importante para ele não ser um gato seletivo, certo? Ele precisa comer a textura da ração seca, ele precisa comer a textura do sachê, do patê, do churu, de franguinho sem sal, oferecer frutas, melão, em pequena quantidade, isso pode ser oferecido, certo? E não tem problema, né, você oferecer isso para o seu gato, estimular ele a comer outras coisas e outras rações, pelo menos duas rações, você ter sempre variedade de rações é o mais indicado para que ele não seja tão seletivo. Gatos podem sim enjoar da ração, é muito comum isso acontecer, certo? Então, quando ele é menos seletivo, eles acabam enjoando menos, né? Mas tem gatos que enjoam muito rápido e que você tem que ficar realmente trocando a ração. Mas o que eu indico é você ter pelo menos duas em casa, que diminui realmente, assim, você ter só uma ração realmente é muito ruim, certo? O seu gato vai enjoar mesmo. E eu não indico. Tenha pelo menos duas rações diferentes, de qualidade, que disponíveis para ele comer quando ele quiser e que ele escolha a que ele quer comer quando ele quiser, certo? A minha brinca tanto que põe até a língua para fora. É. Dava ração de frango para minha gata, ela não comia muito. Troquei pela whiskas de peixe, hoje só compro essa. Eu, por precaução, só dou água mineral. Adorei a pergunta, porque posso estar exagerando. Os gatinhos são ativos demais, eu já os vi ofegantes, mas é raro. Obrigada pela resposta. Gato pode comer ovo? Porque o meu não pode ver que fica louco. Em pequena quantidade, pode. É, o que eu sempre falo, né, para os meus pacientes, para meus clientes, na verdade, é que você tem que oferecer o alimento. Claro, não pode ser um alimento tóxico, fruta cítrica, alho, cebola, planta tóxica, né? Mas se for um alimento que o gato possa consumir, você oferecer em pequena quantidade. E observar como é que o gato fica depois. Alguns gatos com um certo alimento vão vomitar, alguns gatos vão ter diarreia. Então você observa aquele comportamento e se ele ficar bem, você pode continuar dando em pequenas quantidades, né? Duas vezes na semana, em pequenas quantidades, isso não tem problema. O problema é ficar dando todo dia em muita quantidade, assim, um monte de frango, um monte de melão, um monte de camarão, não pode. Tem que ser petisco, certo? A comida deles tem que ser baseada em ração e sachê. E patês, né? Meu gato come a ND Primer castrado, mas tô pra vender a casa. Eu sei como é. Entrando só pra dizer que a doutora Gabi é maravilhosa. Obrigada, Vanessa. Beijo. Gente, é isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Bem na hora, 9h30. Meu gato come a cuidado digestivo porque tem gastroenterite, mas percebo suas fezes ressecadas, tenho tentado fazer a transição para outras, mas ele não aceita. Então, é realmente algo que tem que ser avaliado, certo? Porque tem outras rações que são indicadas também, né? Que você pode tentar e sempre estimulando muito ele a comer, vai ter uma hora que ele vai querer comer, entendeu? Alguma ração diferente. Então, tenta comprar os pacotinhos pequenos, amostra grátis, para ver realmente o que ele goste mais. Principalmente as digestivas, né? Tem a digestive, tem a tem a gastroenteral, tem cuidado digestivo, tem algumas. E tem também a que tem fibra, né? Uma com fibra que melhora a defecação, né? Facilita a defecação.
Mas aí você tem que conversar com o seu veterinário para ver o mais adequado, dependendo da saúde e das alterações que ele tem, tá bom? Achei interessante você falar sobre oferecer frutas. Tem outras frutas além do melão que pode dar? Tem. Melão, mamão, banana. Tem algumas frutas que dá para oferecer. A gente só evita cítricas, né? Uva, a gente evita também, não pode. Acho que só. Viu? O resto, acredito que tá liberado. Mas eu posso estar esquecendo de alguma. É bom sempre checar com o veterinário, tá bom? Churu, Patrícia, é um petisco. É um petisco que vem numa bisnaguinha assim de plástico. De plástico não. De papel alumínio, eu acredito. E ele é muito, 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 muito palatável. É um dos petiscos mais famosos, né, mundialmente, que os gatos amam. Então vale a pena você comprar, né, para dar de vez em quando pro seu animal. É uma coisa que dá uma qualidade de vida, né? Uma comida muito gostosa, né? Meu gato não gosta de petisco nem de sachês, já tentei inúmeros, é. Nesses casos de gatos que não gostam de petiscos nem sachês, eu fico preocupada. Sinceramente, eu fico falando assim, olha, ele não gosta? Tenta estimular, um dia ele vai gostar. Porque, gente, ele precisa, né, dessa umidade no dia a dia dele. É muito importante. Então, estimula, compra sachês diferentes, tenta diferentes, patês, né? Até um furu, que é um patê assim que é muito bom. Então, vale a pena investir nisso para a saúde do seu animal, tá bom? O brócolis, eu acho que em pequena quantidade pode, Joana, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que em pequena quantidade pode, viu? Mais alguma dúvida? Pode dar atum ralado? Pode, viu? Não tem problema. É, como eu disse, se for em pequena quantidade como petisco, pode. Atum é muito calórico. Então, se o seu gato for obeso, evite. Mas, se for um gatinho normal, né, com peso normal, você pode dar assim como petisco, viu? O Fancy Fish é muito bom também, viu? Recomendo muito. Mas é isso, gente. Foi muito legal. Gostei muito da interação, certo? É, eu vou encerrar aqui a live. Qualquer coisa é, é só falar comigo, certo? Se tiver mais alguma alteração no seu animal, é só agendar uma consulta, tá bom? E o que a gente puder auxiliar, estarei por aqui. Obrigada, viu, gente, por estarem aqui, pela presença. E tchau, boa noite para todos.